que você tem feito da sua vida? Pare por um momento e pense profundamente. O que você realmente tem feito da sua vida? Não da vida que você mostra para as pessoas. Não da aparência que você tenta manter nas redes sociais. Não do personagem forte que você cria para esconder suas dores, seus medos e o vazio dentro do peito. Mas da sua alma. Porque enquanto o mundo ensina as pessoas a cuidarem da aparência, Deus olha para o coração. Enquanto as pessoas estão preocupadas em parecer felizes, Deus vê quantas estão destruídas por dentro. E talvez essa seja a maior tragédia dessa geração, pessoas vivas por fora, mas mortas espiritualmente. Vivemos em um tempo onde muitos perderam completamente o sentido da existência. Acordam sem propósito. Dormem sem paz. Vivem no automático. Correm atrás de coisas que não conseguem preencher o vazio que existe dentro delas. Tentam preencher com dinheiro, com prazeres momentâneos, com festas, com vícios, com relacionamentos, com distrações, com curtidas e aprovação das pessoas. Mas nada resolve. Porque existe um espaço dentro do ser humano que foi criado para ser preenchido apenas pela presença de Deus. E é por isso que tantas pessoas têm tudo, mas continuam vazias. Têm seguidores, mas não têm paz. Têm prazer momentâneo, mas não têm alegria verdadeira. Sorriem em público, mas choram escondidas. Vivem cercadas de gente, mas se sentem sozinhas. O mundo está adoecido. As pessoas perderam a direção. Trocaram valores eternos por desejos passageiros. Trocaram santidade por prazer. Trocaram verdade por conveniência. Trocaram Deus pelas coisas deste mundo. E o pior de tudo é que muitos sabem disso, mas continuam adiando a mudança. Sempre existe uma desculpa. Depois eu busco a Deus. Depois eu mudo de vida. Depois eu abandono esse pecado. Depois eu volto para Jesus. Mas o problema do depois é que ninguém tem garantia dele. O tempo está passando rápido demais. Os dias estão voando. Os anos estão desaparecendo. Pessoas que estavam aqui ontem já não estão mais hoje. Famílias estão sendo destruídas. Mentes estão cansadas. Corações estão frios. A ansiedade está consumindo uma geração inteira. E mesmo diante de tantos sinais, muitos continuam vivendo como se nunca fossem prestar contas a Deus. A verdade é que esta vida é passageira. Tudo que hoje parece tão importante vai ficar para trás um dia. Dinheiro fica. Casas ficam. Fama fica. Bens materiais ficam. O corpo envelhece. A beleza passa. O sucesso acaba. Mas a alma continua. Existe uma eternidade esperando cada ser humano. E poucas pessoas estão pensando nisso. Muitos estão perdendo o reino de Deus por coisas pequenas. Por orgulho. Por desejos carnais. Por vícios secretos. Por amizades erradas. Por escolhas feitas no impulso. Por uma vida distante da presença de Deus. E enquanto isso, o inimigo trabalha silenciosamente destruindo sonhos, famílias, mentes e destinos. Porque Satanás não precisa fazer alguém acreditar nele. Ele só precisa manter a pessoa distraída. Distraída demais para orar. Distraída demais para buscar a Deus. Distraída demais para perceber que está espiritualmente morrendo. Essa geração aprendeu a mexer no celular por horas, mas não consegue ficar alguns minutos em oração. Aprendeu todas as tendências da internet, mas esqueceu da palavra de Deus. Conhece influencers, artistas e famosos, mas não conhece a presença de Jesus. E ainda assim, Deus continua chamando. Mesmo depois de tantos erros. Mesmo depois de tantas quedas. Mesmo depois de tantas vezes em que você se afastou. Deus ainda está chamando você.
Porque o amor dele é maior que o seu passado. A misericórdia dele é maior que seus pecados. E a graça dele ainda alcança aqueles que decidem voltar. Mas existe algo que precisa ser entendido. O tempo da oportunidade não dura para sempre. A Bíblia mostra que houve momentos em que Deus chamou pessoas, mas elas ignoraram a voz dele. E quando finalmente quiseram voltar, já era tarde. E isso assusta. Porque hoje muitos brincam com a própria salvação. Tratam a presença de Deus como algo sem importância. Acham que podem viver no pecado para sempre e se arrepender apenas no final da vida. Mas ninguém sabe quando será o último dia. Ninguém acorda imaginando que aquele pode ser seu último amanhecer. Ninguém sai de casa pensando que talvez não volte. A vida é como um sopro. Hoje você está aqui. Amanhã talvez não esteja mais. E então tudo aquilo que parecia tão importante perde o valor diante da eternidade. Jesus está voltando. E os sinais estão diante dos nossos olhos. O amor de muitos esfriou. A mentira virou normal. O pecado virou entretenimento. A fé está sendo abandonada. As pessoas estão cada vez mais vazias, frias e sem direção. O mundo está tentando apagar Deus de tudo. Mas nenhuma escuridão consegue apagar a verdade eterna de Cristo. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Mesmo com o mundo em caos, ainda existe esperança para quem busca Jesus. Ainda existe perdão. Ainda existe recomeço. Ainda existe transformação. Não importa o quanto você errou. Não importa quantas vezes caiu. Não importa o quão distante você está hoje. Se você voltar para Deus de coração sincero, Ele recebe você. Mas não continue adiando. Talvez Deus esteja falando com você exatamente agora. Talvez esse vazio que existe dentro do seu peito seja um chamado para voltar à presença dEle. Talvez o cansaço da sua alma seja porque você tentou viver longe daquele que dá sentido à vida. Você não foi criado apenas para existir. Você foi criado para viver algo eterno. Existe um propósito sobre você. Existe uma promessa sobre sua vida. Existe um reino preparado para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Mas é preciso decidir. Porque chega um momento em que a pessoa precisa parar de brincar com a própria alma e entender que eternidade não é brincadeira. O tempo está acabando. E no silêncio da noite, longe das distrações, existe uma pergunta que ninguém consegue fugir. Quando sua vida terminar, o que terá valido a pena diante de Deus? Abra os olhos. Compartilhe essa mensagem com quem precise ouvi-la. Deus te ama.